Direto do Canadá, começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou o Japa. Eu sou o Berg e conosco nós temos... Juan. Convidado, programa com convidado, não é sempre que a gente tem convidado, né? Tá saudade de fazer isso. Bem-vindo, Juan. Prazer enorme. Já faz, na verdade, desde o ano passado que a gente vem tentando se ajeitar para gravar esse programa. Ainda bem que conseguimos dessa vez. Pois é, mas obrigado pelo convite. Estava ansioso por aí participar nessa gravação com você. No programa de hoje a gente vai falar sobre a carreira depois da imigração. O que muda? O que afeta todas essas coisas? E como é que a gente pode trabalhar sobre isso daí? E é aí que o Juan vai ajudar a gente. Isso aí a gente já escuta daqui a pouquinho. Temos que falar sobre serviços, né, Berg? Nossos serviços... Temos que falar dos nossos serviços. Então, se você não conhece ainda os serviços oferecidos pelo Canadá Agora, acesse já www.canadagora.com/serviços. Lá você encontra a nossa amiga Andréa Brito, que oferece sempre serviços de seguro viagem, Caroline Morin, consultora em imigração, Soraya Quirino da Ative Exams, que prepara você para os exames do TOEFL e do IELTS, e, claro, o Aprender Francês Agora. É isso aí, Aprender Francês Agora. Estamos mudando o site. Eu sei que se você tentar entrar no site hoje, é capaz de já estar fora do ar. Eu literalmente tirei o site lá, que a gente está mudando de tecnologia, de formato, de linguagem, de tudo que está usando. Então não tive muita escolha, não. Tirei o site do ar. Estamos mexendo, fazendo uma versão nova, vem mais novidades. A gente gosta sempre de inovar, então vamos inovar nisso também. Em breve, bastante novidade, galera. Isso daí, a gente vai ter o curso novo, vai se abrir muito em breve para Aprender Francês Agora, mas enquanto o curso não começa, não deixe de conferir também o conteúdo que o Marcílio e o Berg têm produzido todo esse tempo. Então vá no YouTube do Aprender Francês Agora, se inscreva também no Instagram do Aprender Francês Agora e, obviamente, no Facebook do Aprender Francês Agora, onde tem vídeos e conteúdos fantásticos dando dicas sobre o idioma francês. Já temos mais de 250 vídeos, 250 mesmo, gratuitos, está tudo lá disponível, você pode entrar agora. No Instagram é mais difícil, que vai seguindo a linha do tempo, mas no nosso canal no YouTube você pode pegar desde o vídeo número 1, tem várias séries, tudo dividido bonitinho lá, você pode usar à vontade e aprender. E quem sabe, se tiver dúvida, escreve pra gente, quem sabe a gente não grava um vídeo respondendo as suas dúvidas de francês. É isso aí. Então, se você já sabe, www.canadagora.com/serviços e o aprenderfrancesagora.com. E muito em breve vai ter muita coisa novinha, né, Juan? Inclusive o Juan, né? O Juan não tá aqui por acaso, não. Ele tá aqui porque a gente também tá fechando parceria, vai aparecer também, vai ser mais um novo membro. Estamos muito felizes do contato que a gente tá tendo com ele. Mas vamos deixar a surpresa para daqui a pouco e vamos pro programa, né? Vamos pro programa. Carreira depois da imigração, né? Esse é um assunto pra lá de preocupante de 10 em cada 10 pessoas, né? Que resolvem migrar pra cá. De 11 em cada 10 pessoas, 11 em cada 10, tipo, vou continuar trabalhando com o que eu faço ou eu vou ter que começar do zero aqui? Que diabos, né? E pra isso a gente trouxe aqui o Juan Canizares. Juan, vou deixar te apresentar. Primeiramente, a voz é tua, então se apresente. Bom, aqui eu sou Juan Canizares. Pelo meu sotaque, você deve perceber que eu sou hispano-falante, eu sou natural do Equador. Eu jurava que pelo teu sotaque você era alemão. Eu tinha certeza que você era alemão. Mas também eu tenho a naturalidade brasileira, eu sou um brasileiro naturalizado. Eu morei no Brasil uns 13 anos, mais ou menos. E, bom, eu tenho essa dupla imigração, agora estou aqui no Canadá. A minha formação de base, eu sou psicólogo industrial. E tenho conhecimentos na área de recursos humanos, eu fiz um mestrado no Brasil. E um doutorado em ciências da saúde, que também fiz lá no Brasil. Isso daí. Esse lance de mudar de país, né, e mudar de carreira, eu acho que eu e tu somos meio que privilegiados nisso daí, né, Berg? A gente não teve que mudar muito a nossa vida. A gente continua fazendo basicamente o que a gente fazia do lado de lá. Isso a gente não pode negar. Quem é de TI tem essa grande vantagem de não
ter... Assim, não é que não tem trabalho, mas ele é bem menor do que muitas outras profissões que a gente sabe que são mais críticas, né? Isso realmente é bem mais complicado. Tem gente, inclusive, tem que estudar de novo, tem gente que tem que se preparar, fazer uma parte do curso, tem gente que tem que fazer outro curso, tem gente que tem tanta dificuldade de carreira porque vê que para conseguir entrar na profissão vai demorar 5, 8 anos e aí decide mudar de rumo. Tem todo tipo de coisa. A gente realmente é muito sortudo. E é daí que surge exatamente toda essa dificuldade. É daí da onde o Juan teve essa brilhante ideia de trabalhar, de abrir uma empresa, de entrar nesse tipo de negócio. Juan, pode falar um pouco assim, que tipo de público que tu tá atendendo hoje em dia e por que, o que mais tu enxerga assim, dificuldade do pessoal que tá chegando aqui? Então, como o Berg bem falou, tem algumas profissões que em demanda aqui no Canadá, dentro da área de TI, algumas áreas de engenharia também, área da saúde, enfermagem, que a pessoa tem um período de adaptação muito mais rápido que pessoas que vêm de outras áreas que não tem tanta demanda. Por exemplo, a fisioterapia, veterinária, odontologia, psicologia, que é meu caso, né? E essas pessoas têm uma integração socioprofissional mais longa. A mudança de carreira, em alguns casos, pode ser bem radical nessas pessoas, em outras pode ter uma transição, não necessariamente uma mudança. Então, muitos projetos a pessoa desenvolve, às vezes tem um plano A que não dá certo, o plano B, o plano C. Então, nisso vai se passando algum tempo. E são algumas situações que são um pouco normais, por assim dizer, de um processo de mudança de grande escala, como é a mudança de país. Dentro dessa questão, por exemplo, de pessoas que têm essa dificuldade, a gente poderia um pouco começar a falar sobre essas questões, sobre pessoas que são de áreas diferentes daquelas que têm uma demanda maior. Então, por exemplo, quais são as dificuldades que essas pessoas encontram e quais são os aspectos positivos e negativos também dessas mudanças, né? Na área de TI a gente quase não tem dificuldade. Acho que a única dificuldade que a gente tem em termos da carreira de TI seria mais se adaptar um pouco com o modo de gerência ou o modo de desenvolvimento dos projetos que tem aqui. Mas eu vejo, por exemplo, pessoas que faziam direito no Brasil, que eram advogados, ou então, como você citou aí, né, psicólogos, ou mesmo jornalistas. Uhum. É uma mudança, uma guinada violenta, né, quando você chega aqui. Em muitos casos, a pessoa não consegue nem continuar na própria carreira, nesse caso, né? E aí tem uma questão bem importante, que quando a gente fala de imigração, nós falamos do processo de trabalhador qualificado. Ou seja, pessoas que tiveram um desempenho profissional muito alto no Brasil e que depois dessa mudança tem uma queda muito grande. Então, pessoas que tinham cargo alto, diretivo, ou pessoas dentro da área profissional, como o direito, que tinham um status profissional muito grande, mas no momento de chegar aqui no Quebec, no Canadá ou em qualquer outra província, tem uma queda enquanto a seu status profissional, a seu rendimento, a sua performance e a várias questões. Então isso, por exemplo, é algo na qual muitas pessoas não vêm preparado para esse tombo que muitas vezes podem levar. Então aí que vem um pouco a questão do planejamento da carreira após a imigração, que é uma realidade que muitas pessoas de diferentes categorias profissionais elas enfrentam. Isso, você estava falando de ponto positivo e ponto negativo agora há pouco. Não, mas vamos começar um pouco com o negativo para depois falar que nem tudo é tão ruim assim, mas aí tem a questão boa. A pessoa, quando sai do país, ela sai no seu melhor momento profissional. Então, a gente está falando de pessoas que já formadas, com um tempo de carreira em torno de 3, 5 anos, depende da idade da pessoa, mas já com algum tempo de profissão e que ela vai se consolidando no mercado de trabalho no Brasil, com um bom conhecimento. E um dos processos de perdas na questão negativa que a pessoa tem é esse recomeço, de recomeçar com conhecimentos novos, com rede de contatos novas, com a atualização de conhecimento, com trabalhar em um ambiente profissional diferente àquele que estava acostumado. Esse recomeço e essa perda de tempo é um aspecto negativo que se tem.
Outra questão é a rede de contatos. A rede de contatos é algo que para um profissional é muito valioso, muito bem preciado, que a gente tenha todos os contatos no Brasil, e quando a gente sai, não tem como trazer. Hoje em dia a gente se comunica por todas as redes sociais, mas não é a mesma coisa de estar em um ambiente de trabalho no qual a rede de contatos está aqui no Canadá com canadenses, com quebecoises. Então nesse ambiente tem que começar novamente a construir essa rede de contato. A perda de foco é outra questão que acontece. Normalmente, quando a gente está no Brasil, a gente tem um planejamento de carreira, aonde quer chegar. Depois da imigração, há muita incerteza sobre o que vai acontecer com a nossa profissão, com a nossa vida. E tem uma quarta, que pouco se fala, que é o lado psicológico, familiar das pessoas. Eu conheço assim, casais profissionais, às vezes com família, com filhos, tudo, que quando um matrimônio sólido, muitas vezes, quando as coisas não dão certo, muitas vezes isso afeta a estrutura da família. A questão, o relacionamento afetivo das pessoas, acontecem divórcios, separações, enfim. Quando a situação ela não é de acordo com aquilo que tinham planejado, às vezes se provocam certas rupturas dentro da família. Essa falta de resultado de curto prazo, de médio prazo, muitas vezes chega a afetar a estabilidade da família. O que o bom dessa mudança? A primeira questão é aquela resposta que a gente sempre dá para as pessoas quando perguntam por que você veio para aqui, para o Canadá? É a questão da qualidade de vida, né? Que o projeto pessoal, familiar, a segurança, a educação dos filhos, então todo esse tipo de coisa que realmente a gente vê que há uma mudança bem expressiva em relação ao que a gente conhece no Brasil ou em um outro país da América do Sul. Esse índice de desenvolvimento humano aqui são maiores, então a gente tem essa oportunidade de aproveitar isso. Outra questão é os novos desafios profissionais. A gente, quando está aqui no Canadá e olha para esse recomeço, o recomeço muitas vezes a gente já quer apostar em tudo aquilo que deu certo no passado e investir nisso. Então as pessoas estão com novos planos, com novos projetos, com uma energia renovada para relançar a sua carreira aqui no Canadá. Então isso percebe um alto nível de motivação que as pessoas têm para esse novo recomeço, esse novo desafio e com umas novas perspectivas profissionais. E uma terceira questão, vocês já devem ter percebido muito, é a visão que a gente ganha profissionalmente com uma visão internacional. Internacional, quando a gente fala de trabalho, quando eu converso com alguns colegas meus do Equador, do Brasil, falo sobre a minha profissão. Nesses 4 anos que estou aqui, eu tenho uma visão de mundo muito maior do que tinha quando estava no Brasil. No Brasil era um pouco mais restrito a pensar somente em nível regional. A minha profissão aqui eu penso já a nível regional também, mas em um nível internacional, de ver como a minha profissão tem conexões com diversas áreas profissionais, e uma imigração em termos profissionais dá essa abertura a novos conhecimentos, a novas perspectivas. Eu achei interessante o que você estava falando em relação ao planejamento da carreira, né? Quando a gente resolve migrar, como você citou, a gente está no alto nível da carreira, a gente está num bom status e já desenvolveu tudo aquilo que a gente queria, onde a gente queria chegar. Nessa mudança para o Canadá, a gente sabe que nem tudo acontece perfeitamente como a gente quer e geralmente acontece aquela queda, né? Que a gente fala assim, você acaba dando 2 passos para trás para poder começar de novo. O que você acha que a pessoa deve fazer, pode fazer ainda no Brasil antes de chegar aqui em termos do planejamento profissional? Porque a gente sabe que vai mudar, só que muitas das coisas que a gente só faz quando a gente não tem noção do que vai acontecer quando ainda está no Brasil. É chegar aqui, cair de surpresa e dizer, ok, agora nem tudo está como eu estava, o que eu faço agora? Como a gente pode se preparar melhor antes de vir para o Canadá? Uma das coisas que eu aqui conversando com as pessoas, às vezes não me sentia muito bem no sentido de falar assim, o que eu posso fazer aqui no Canadá para trabalhar rápido?
E eu descobri que não sou fazer nada. Ou seja, nada no sentido prático, manual. O meu trabalho sempre foi na área da gestão estratégica, era um trabalho um pouco mais intelectual, trabalhei na área da pesquisa. Mas para eu poder acessar nesse nível aqui, eu preciso percorrer um caminho mais longo. Mas questões imediatas, eu preciso ter uma habilidade técnica. Por exemplo, eu conheci várias pessoas que têm alguma habilidade para fazer logotipo naquela parte de desenho e questões assim, mas que não é a sua área profissional, mas que tinha essa expertise. Às vezes a pessoa começa a ir nessa área e consegue fazer, porque tem uma habilidade bem específica para resolver. Se na mesma situação que está no Brasil, por exemplo, uma pessoa trabalha com venda e essa pessoa de repente tem algum problema que afeta a sua voz, o que ela poderia fazer em curto tempo para continuar a sua vida profissional? Ou seja, ela precisa ter alguma situação, um plano B dentro da sua carreira, mas que lhe permita ter um ingresso econômico muito mais rápido. Entendi. Então, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu não tinha aquele backup ou alguma questão que possa me ajudar a ganhar dinheiro de uma forma mais rápida. Eu não fiz uma preparação técnica que poderia me ajudar. Conheço pessoas, por exemplo, que no Brasil tinha um gosto pela questão da gastronomia e fizeram algum curso de patisserie ou coisas assim. Mas a pessoa mais profissional por uma questão de hobby. Quando chegaram aqui, a pessoa muitas vezes percebe de que, bom, se a pessoa tem veterinária, por exemplo, dentro da área veterinária, mas a pessoa fez um curso curto de patisserie, isso, por exemplo, dá uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho de uma forma mais rápida do que a sua profissão de veterinária, que tem que fazer revalidação de diploma, fazer membro da ordem. É interessante a pessoa fazer um levantamento de todas as habilidades que ela tem antes de viajar e ver quais delas têm uma habilidade técnica que permita ela ter um acesso rápido no mercado de trabalho, não sendo na sua área profissional, mas que permita ela ter aquela experiência de trabalho que não seja necessariamente aquele trabalho alimentar que a gente está na área de limpeza ou questões assim, mas que a pessoa tenha essa opção. Outro exemplo, por citar, pessoas que gostam da atividade física, mas que não são educadores físicos, mas que já trabalharam alguma vez em alguma academia e questões assim. Então as pessoas, às vezes, também podem aproveitar essa experiência de trabalho que tiveram em outro país e colocá-la no seu currículo, para a pessoa ter um acesso no mercado de trabalho da forma mais rápida, enquanto melhora a questão profissional da sua área, de fazer algum curso de atualização ou de fazer todo aquele trâmite para ser membro da ordem, dependendo da sua profissão. Então, meu conselho é mais esse, de fazer um levantamento de quais as competências técnicas de curto prazo, assim, em termos de um trabalho que permita a pessoa ter um emprego e ingressar no mercado de trabalho aqui no Canadá. Isso é uma coisa interessante, porque é uma mudança de cultura mesmo. O pessoal não está preparado para esse tipo de pensamento, às vezes. A gente está acostumado a ter o currículo assim, você, como a gente é programador, desenvolvedor de sistema, é analista, é engenheiro, é médico. Então você é aquela profissão e você faz o teu currículo simplesmente pensando na profissão. Quando o que o Han acabou de falar é diferente, porque na verdade ele está falando de habilidades. Então o que você sabe, às vezes é mais importante do que o que você é, na verdade, né? O pessoal chega aqui e fala assim, eu não tinha... Tipo assim, eu vi meu marido, a minha esposa veio, ele é médico, eu não tenho um curso superior. Eu posso trabalhar em quê? Tá, mas o que você sabe? Ela fala assim, e não sabe o que sabe, entendeu? Então isso é uma coisa, quando a gente ajuda as pessoas a fazer currículo, alguém pede uma ideia, alguma coisa, a primeira coisa que eu falo é exatamente isso. Digo, olha, antes de você começar a escrever o teu currículo, escreve o que você sabe. O que você sabe fazer? Com que diabo você já trabalhou? Exatamente o que o Juan falou. Coisas que você é capaz de fazer para você dizer assim, eu tenho outras habilidades que são necessárias em alguma profissão que eu vou acabar, de repente, me orientando, eu gosto de fazer isso, né? O que você gosta de fazer? E aí você vai tentar chegar lá. Tem um caso, por exemplo, de uma pessoa que eu conheço que acho que era da área de direito, mas que ele, no Brasil, ele tinha sido, não sei, por alguns anos, escoteiro. Então, aquele negócio de andar com criança e tudo isso. Uhum. Então, a gente conversando, ele falou assim, olha, aqui tem muito aquele acampamento, colônias de verão, muito trabalho de recreação com jovens. E você poderia colocar essa experiência que você teve como escoteiro
tentar maximizar toda essa experiência de trabalho, alguma competência, algumas realizações que teve dentro dessa área, explicar um pouco na letra de motivação, na carta de motivação que a pessoa faz. E a pessoa conseguiu desse cargo assim de animador desse campo de verão, justamente por aquela experiência que tinha como escoteiro, que quando ele chegou aqui, ele talvez nem pensou, nem imaginou que poderia ser alguma alternativa para começar a ter uma experiência de trabalho, uma convivência que ajuda a melhorar seu francês, inclusive. Eu já vi casos da pessoa dizer assim, eu era organizador de festa no Brasil. Aí você fala, tá, mas a pessoa que organiza festa, ela entende de coordenação, ela coordena pessoas, ela planeja eventos, então ela talvez tenha habilidade de planejamento, de coisa para reunião, de organização de trabalho, é um monte de coisa que não está necessariamente escrito na grade curricular da tua profissão, mas que você sabe fazer, entendeu? Mas inclusive às vezes um problema que surge com isso é um pouco da mentalidade das pessoas, porque quando eu falo isso para as pessoas, eu não estou dizendo que a pessoa vai mudar a sua profissão para fazer essa outra atividade. É só para ganhar tempo, a pessoa melhorar todas as coisas que precisa fazer dentro da sua área profissional. Enquanto isso, precisa ganhar um dinheiro, precisa ter toda essa experiência. E pode olhar para essa nova oportunidade que está tendo, não só na questão econômica, mas também nessa questão de referências de trabalho. Quando uma pessoa vai procurar um novo emprego, essa referência anterior, mesmo não tendo sido na área, se foi boa, pode ser determinante na hora de ser contratada. Ou seja, a pessoa já começa a fazer sua própria rede profissional para ser referenciada a um novo empregador. Então a pessoa tem que tentar aproveitar essas oportunidades da melhor forma possível e tentar tirar o maior proveito das coisas. O que eu vejo também acontecendo é, por exemplo, a pessoa acaba começando numa área assim que não é a dela, mas como você disse, né? Você faz alguma coisa para poder ganhar tempo, para poder ter dinheiro, você acaba entrando num círculo vicioso. Você não tem tempo para conseguir se dedicar a outra carreira, porque você precisa trabalhar para poder ganhar dinheiro. E se você não conseguir, se você parar de trabalhar no que você está fazendo para ganhar dinheiro, você nunca vai conseguir chegar na outra área. Como é que a pessoa faz para poder quebrar esse ciclo? Então, tem também outra questão, que tem algumas áreas que são assim bem para fazer a equivalência de o que a pessoa é lá no Brasil e que ela é aqui. Então, por exemplo, vamos ver no meu caso. Eu sou psicólogo e eu tive uma experiência em torno de quase 15 anos de experiência na área de gestão de empresa. Eu comecei com recursos humanos. Eu trabalhei nessa área de recrutamento, de seleção de pessoal. Depois passei quase a metade de toda a minha experiência na área de administração, administrador de empresa. Aí já um pouco na gestão de projetos. E a parte final da experiência no Brasil como consultor na parte de desenvolvimento profissional e pessoal e como pesquisador científico na área da saúde. Então, quando eu cheguei aqui, eu vi aquela coisa, eu não sou da área de recursos humanos, eu fui lá no início, já uma experiência que eu fui passar, consultor de empresa. É muito difícil ter essa experiência. Então, quando eu cheguei aqui, eu cheguei naquela situação de não saber identificar qual é o meu cargo, qual é a minha profissão, qual é a minha área de trabalho. E uma das coisas que eu fiz é um serviço de reorientação profissional, que a gente chegou de que o meu cargo corresponde a um chargé de projeto. Eu nunca tinha ouvido falar isso lá, mas é uma pessoa responsável por projeto, que era a última coisa que eu fazia lá no Brasil, de me encarregar de projetos de pesquisa e me ocupar de toda aquela parte de estrutura e toda essa questão lá. Então, por exemplo, eu perdi um bom tempo em saber que focar toda a minha estratégia de busca de emprego nesse cargo de chargé de projeto. Eu tinha colocado mais coisas como na área de recrutamento, auxiliar de recursos humanos, enfim, mas obviamente meu currículo não era o bom o suficiente para essas áreas. Já como chargé de projeto, já tive mais chance de entrevista, porque estava um pouco mais próximo da minha realidade profissional aqui no Canadá. Então, quando você fala, por exemplo, essa questão de a pessoa chega aqui, um pouco se perde dentro da questão profissional, é o interessante a pessoa poder identificar a que corresponde a sua profissão aqui, e muitas vezes a pessoa pode continuar a sua carreira em uma área que era muito próxima daquela que ele tinha lá no Brasil. Não necessariamente é a mesma,
mas ela é bastante próxima, que a pessoa pode até descobrir que essa proximidade da profissão é algo que gera muito mais prazer para a pessoa, mais desafio. O desafio está mais em saber identificar esse cargo, esse nível profissional, ele corresponde aqui no Canadá. Queria saber como é que a Lares Consultoria pode ajudar as pessoas em tudo isso que a gente fala. Comecei a participar de um programa do governo de apoio à criação da empresa. E inicialmente comecei com a gestão da integração socioprofissional, ou seja, de pessoas que vêm de diferentes países da América Latina e como eles conseguem se integrar no mercado de trabalho e fazer toda aquela sessão de transição profissional para a gente descobrir qual o melhor projeto, a planificação para a sua carreira. Estou desde o ano passado nessa área de mobilidade internacional. Trabalho um pouco a questão de integração de novos imigrantes e acabei de fazer uma parceria com uma empresa de relocação profissional para trabalhar em parceria com o que é o recrutamento com o pessoal do Brasil. Ainda está fazendo uns estudos para identificar as áreas para poder trabalhar como caçador de talentos, um pouco mais nessa parte, em parceria com essa empresa. Mas eu continuo com as atividades para as pessoas que já estão aqui no Canadá, de como a pessoa poder fazer seu planejamento de carreira, se a pessoa está justamente com um projeto de novos desafios, de poder identificar qual é esse desafio. Um deles, muitas vezes, na área de empreendedorismo. Então, eu estou com um ateliê sobre o empreendimento para imigrantes, quais são os passos que a pessoa tem para desenvolver seu negócio e o que fazer para que ele dê certo nessa adaptação cultural e profissional aqui no novo país. Para as pessoas que estão no Brasil, um pouco trabalhar para melhorar sua empregabilidade no nível internacional. Então, uma pessoa como pode ter melhores chances de poder fazer a sua imigração e fazer esse planejamento desde o Brasil. Ou seja, aqui que a pessoa poderia começar a desenvolver essas habilidades que a gente falou agora há pouco, como a pessoa começar a identificar esses pontos fortes que poderiam ajudar nessa mudança de país. Então, essa é uma das questões que a gente está começando a trabalhar com as pessoas que ainda estão pensando em migrar. Que é o que a gente sempre fala e aconselha, né, Massaro? É isso daí. E como é que as pessoas podem entrar em contato contigo? O primeiro é através do Canadá Agora. Estou aí como produtor de conteúdo. Estou com algumas publicações, espero aumentar elas neste ano. E no site da minha empresa, que é www.lares.ca, o meu e-mail, que é juan.canizares@lares.ca. Ou se não, no LinkedIn. A gente vai colocar no post aqui todas essas referências, o link para a empresa do Juan. Então, quem consultar o nosso site no Canadá Agora vai poder ver diretamente, o e-mail está lá. E quem quiser pode também, que não conseguir encontrar, tiver alguma dificuldade, escreve para nós, pede referência, a gente encaminha o e-mail para o Juan. Inclusive, dentro da comunidade de brasileiros aqui no Canadá, a gente, por exemplo, começa a ter uma boa integração entre as pessoas e no site do Canadá Agora é uma forma fácil de a gente poder ter esse contato. Então, as pessoas que estão escutando agora, entrar e não somente entrar em contato comigo, mas também com outros serviços, informações que estão presentes lá no site. É isso? Chegamos no final desse programa, Berg? Chegamos no final do nosso programa. E o que você tem para me dizer no final desse programa? O que eu tenho para lhe dizer no final desse programa é hasta la vista, baby. Realmente foi original isso. Schwarzenegger pra lá, mas em homenagem ao Juan. Que pariu. Eu tenho um pensamento para as pessoas para essa semana também, muito bom e profundo. Olhe para sua bota antes de calçar. Olha, eu posso fazer não é uma frase, mas é uma ideia que eu recebi de um brasileiro aqui também. E antes de eu abrir a minha empresa, ele falou o seguinte, que ele já tentou por fazer várias questões e ele abriu a sua empresa e ele falou para mim assim: se as pessoas não te convidam para a festa, então faça a... Nossa! Então, isso vem no sentido de que se você tenta, mandou emprego, mandou currículo, mandou tudo isso, então eu falo,
a pessoa, ninguém está querendo me convidar, então agora é a minha vez. Então eu que vou fazer a minha festa e vai em frente. Matou a pau, foi a melhor frase desse programa. Tem tanta dificuldade, assim, realmente são muitas. Mas se a gente vem com essa boa predisposição de você ser o dono do teu próprio futuro, das próprias coisas, então vai em frente. Organiza as coisas da melhor forma como você queira fazê-las. Fantástico. Bom demais, show de bola. Juan, muito obrigado pela tua participação. A gente espera que você tenha muito sucesso ainda no teu negócio. Obrigado pelo convite. E você que está ouvindo, não deixe de entrar em contato com o Juan. Se estiver planejando sua vida ou precisar reorganizar sua vida por aqui, você tem todos os contatos, ou como a gente falou durante o programa, você pode entrar em contato com a gente, que a gente repassa por Juan com prazer. Certo? Certo. Pessoas, uma excelente semana para vocês. Quarta-feira, dia de Franglish. Sexta-feira tem o Drops. E fica antenado aí, porque agora eu e Berg estamos com a corda toda fazendo videozinho também de volta. É isso aí. Que tristeza. Pessoas, uma excelente semana e a gente se vê semana que vem com mais um Pode deixar. Falou! Tchau. Falou, até a próxima.